Fala pessoal, beleza? Ô professor, como você é bobo, não? Eu faço brincadeirinha pra ver se anima, né? Que nem esses caras do YouTube lá. Eu não tenho prática, tá? Mas sei lá, não sei como é que eu tô saindo, mas a gente vai tentando, né? Muito bem, pessoal. Mais uma aula da nossa querida e maravilhosa biologia, ok? E já vou começando com uma pergunta. Uma pergunta. Num ecossistema equilibrado, onde você tenha uma cadeia alimentar, produtores, consumidores e decompositores, como é que seria o fluxo energético? Como é que a energia ela passa por todos esses seres vivos aí? Né? Como é que seria? Essa energia é unidirecional, né? Ela tem lá a forma em linha, unidirecional, né? E vai passando a energia em cada elemento da cadeia alimentar ou na teia alimentar. E depende do que, pessoal? Depende, né, exclusivamente de um ponto importante, né? Uma energia do meio externo. No caso, seria o quê? O Sol. Agora, quando você fala em matéria propriamente dita, né, os organismos, eles retiram da natureza os elementos químicos, os compostos químicos, os elementos químicos necessários, utilizam esses elementos químicos e depois devolvem. Devolvem à natureza. É como se fosse uma reciclagem. Não se perde nada, ok? E essa reciclagem, ela depende do quê? Ela depende de seres vivos, componentes geológicos e também do que, pessoal? De substâncias químicas do ecossistema. E quando você tem componentes geológicos, quando você tem seres vivos e quando você tem substâncias químicas do meio ambiente, do ecossistema, você tem ciclos biogeoquímicos. E é exatamente isso que a gente vai ver. Ciclos biogeoquímicos. E vamos começar, pessoal, tá certo? Com o primeiro, o mais importante, que pinta sempre no Enem e no vestibular. É o mais complexo e ao mesmo tempo, mais bonito. Porque eu adoro desenhar esse ciclo na lousa, coloridão, bonitão, tal. Isso é, nossa, tá? Ô professor, por que o senhor é assim? Eu sou assim porque eu sou assim, eu nasci assim. Papai do céu me fez assim, ok? Então, nos ciclos biogeoquímicos, pessoal, né, existe o quê? Uma reciclagem desses elementos. Na natureza, nada se perde, nada se ganha. Ou seja, na natureza, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Lavoisier. Ok? Mas quando você fala em ciclos biogeoquímicos, você fala em 4 tipos importantes que são explorados dentro dos ciclos. Ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é o mais importante. Quer dizer, mais importante não todos são importantes, tá certo? Mas aquele que dá mais trabalho, aquele que mais pinta no vestibular, porque é cheio de etapas importantes que a gente vai tentar fixar hoje. O professor vai procurar de uma maneira bem didática para a gente guardar todas as etapas do ciclo do nitrogênio. E se você guardar o ciclo do nitrogênio, mano, você sai na frente, hein? Tá bom? Por causa de uma questãozinha você pode passar na frente de muita gente no vestibular. Tá? Vamos começar então com o ciclo do nitrogênio, depois mais tarde nas outras aulas a gente vê do carbono, oxigênio e água. Gente, nitrogênio. 1772, descoberto pelo químico Daniel Rutherford. Tá? Ele descobriu isso aí. E quando você fala em ciclo do nitrogênio, né, pessoal, a gente pode falar também, né, o ciclo do azoto. Professor, repete. Azoto? É, azoto. Azoto, outro nome que recebe o ciclo do nitrogênio. É nitrogênio ou azoto. Então fica ciclo do nitrogênio ou ciclo do azoto a gosto do freguês. Ok? É isso aí. Ah, tá.
Então, professor, desenvolva o ciclo do nitrogênio com a gente, de uma maneira mais simples para a gente entender. Primeira coisa, onde é que nós usamos o nitrogênio? Por que o nitrogênio é tão importante? Tão importante? Principalmente aonde? Aminoácidos para a formação de proteínas. É um exemplo disso. Olha aqui. É aqui na biologia. Olha o braço. Olha lá. Olha lá. Aminoácido. Tem nitrogênio? Tem. No grupo amina tem nitrogênio. Então o nitrogênio é importante para várias coisas, como por exemplo a formação dos aminoácidos, a formação das proteínas, ácidos nucleicos, formação de bases nitrogenadas. Poxa, a DNA, RNA, nós temos o quê? O nitrogênio também na jogada. Então você encontra nitrogênio, tá certo? Numa quantidade mais ou menos de 76 a 78% na atmosfera. Nossa, professor, nunca pensei que o gás nitrogênio fosse o gás mais encontrado na atmosfera. Eu pensei que era o oxigênio, não, é o nitrogênio. 76 a 78, né? Uns falam 76, outros falam 78%. Então é assim. Né? E quando você inspira o ar atmosférico, o nitrogênio, tá certo? Composto no ar, ele entra dentro de você. A gente utiliza, tá certo? Ok? Aminoácidos, proteínas, código genético, ácidos nucleicos, bases nitrogenadas, aí vai. Tá? Compostos orgânicos. Mas se o nitrogênio é tão importante assim, ele encontra em grande quantidade na atmosfera, agora, é indispensável à vida? É indispensável à vida. Agora, como é que seria o ciclo do nitrogênio propriamente dito? Quais são as etapas? O professor dividiu as etapas do ciclo do nitrogênio para facilitar a vida da gente e facilitar o entendimento de vocês. Eu me preocupo com vocês, tá vendo? Tá? Então a gente costuma dividir assim. Primeiro, amonização. Tá. Depois, a gente faz a nitrosação. E depois, a gente faz o quê? Lembra de nitratação. E depois, desnitrificação. E depois, fixação. Não são as etapas importantes? São. Repete, professor. Repito, claro. Então nós temos amonização, amônia. Depois você tem a nitrosação, formação de nitritos. Depois você tem o quê? A nitratação, a elaboração dos nitratos. Inclusive, nitrosação e nitratação, os dois juntos, a gente chama costumamente de nitrificação. Depois quem tem? A desnitrificação e depois o retorno à superfície através da fixação. Essas etapas são importantes você guardar. Tá? Mas professor, por onde a gente começa o ciclo do nitrogênio? Por onde a gente começa o ciclo do nitrogênio? Vamos pensar tá certo? Um ecossistema de floresta, e depois da floresta nós temos a parte da cidade, urbana. Vamos começar, para entendimento mais fácil, o ciclo do nitrogênio com a morte de seres vivos, as excretas dos seres vivos. Tá? E quando a gente fala em seres vivos, animais e vegetais, todos eles, bem como as excretas que são liberadas por eles. Quando um ser vivo morre, bem como as excretas, entra num processo de decomposição. Decomposição, isso é natural, é um processo natural. E essa decomposição ela é feita por quê? Por fungos e bactérias. Bactérias aeróbias e bactérias anaeróbias. Bactérias que precisam do oxigênio e bactérias que não precisam do oxigênio. E quando a decomposição ocorre por esses seres vivos, existe a formação de uma substância muito tóxica, chamada de amônia. NH4. Amônia. Como essa substância amônia ela é muito tóxica, tá, ao meio ambiente, aos pouquinhos, aos pouquinhos ela vai sendo convertida, tá, num outro elemento chamado de nitrito. NO2. Nitrito. Então agora você tem decomposição pelos seres vivos e excretas liberadas pelos seres vivos. Ok. Amonização, formação da amônia, porque ela é tóxica, tá certo? Ela foi formada, né? E quando ela é formada, o processo é chamado de amonização. Tá? Amônia, formação para nitrito, NO2. Tá?
Como é que chama esse processo? Nitrosação. E esse nitrito, NO2, ele fica no solo e vai sendo convertido em nitrato. Nitrito para nitrato. Nitrito NO2, nitrato NO3. Né? E essa conversão ela é chamada de nitratação. Nitratação. Tá bom? Tá? Amonização, nitrosação, nitratação. Tá? Nitrosação e nitratação, os dois juntos é nitrificação. Tá? Juntando os dois você tem algo chamado nitrificação. Alguns autores colocam direto a nitrificação sem passar pela etapa de nitrosação e nitratação. Depois que o nitrato ele é feito, né, ele é elaborado, ele é construído, né, o que acontece? Tá? As bactérias entram em ação. Na verdade, pessoal, as bactérias já entram em ação na formação do nitrito para nitrato. Né? São bactérias aí chamadas de bactérias Nitrobacter. E essas bactérias convertem o nitrito para nitrato. Tá? Tudo conjunto das bactérias aí. Quando a amônia ela é transformada em nitrito, também existem bactérias aí do gênero Nitrosomonas que convertem da amônia para nitrato, para nitrito no caso, tá certo? Então você tem amônia, decomposição, amônia para nitrito. Bactérias do gênero Nitrosomonas que faz a conversão. De nitrito para nitrato, você tem bactérias do gênero Nitrobacter que faz essa conversão. E depois que é transformado em nitrato, tá, de nitrito para nitrato, o que acontece? Algumas bactérias, principalmente as anaeróbias, que elas agem de maneira mais intensa, tá certo? Na ausência do oxigênio, o que acontece? Esse nitrogênio do nitrato, ele é retirado e mandado para a atmosfera, pessoal, lá em cima para a atmosfera. Ok? Tá bom? Mas quando o nitrato ele é feito, você tem nitrito e nitrato. Né? Quando ele é elaborado o nitrato, ele pode ter dois caminhos. O primeiro caminho é esse caminho que eu acabei de falar, que seria a desentrificação, a retirada do nitrato para mandar para a atmosfera. O outro caminho é a retirada desse nitrato, tá certo? Utilização desse nitrato para o quê? Para assimilação. Que caminho é esse de assimilação, professor? Assimilação pelas plantas, alimento para as plantas. Tá? É mesmo, é verdade. Então, quando o nitrito é transformado em nitrato, o que acontece? Dois caminhos a seguir. Esse que eu falei, desidrificação, as bactérias anaeróbias principalmente retiram o nitrogênio do nitrato, mandam para a atmosfera, o processo é chamado de desidrificação, ou pega o caminho da alimentação das plantas, que é o processo de assimilação para a alimentação das plantas. Aí o que acontece? O nitrogênio foi mandado para a atmosfera. Destino, superfície, atmosfera. E como é que esse nitrogênio retorna da atmosfera para a superfície? Como é que é chamado o processo? Fixação. E como é que é feita a fixação? Primeiro, a fixação ela pode ser feita por raízes de plantas leguminosas. Plantas leguminosas? Exato. Plantas leguminosas como feijão, soja, ervilha, alfafa e aí vai. E na raiz dessas plantas leguminosas existem verdadeiros tumores, nódulos ricos em bactérias do gênero Rhizobium. E essas bactérias que ficam dentro dos carocinhos, tá certo? Das raízes de plantas luminosas, elas fixam o oxigênio atmosférico. Elas chupam, absorvem esse oxigênio da atmosfera. Nossa! Sério, professor? Bactérias do gênero Rhizobium? Sim. E além das bactérias do gênero Rhizobium, que estão localizadas nesses tumores, nesses nódulos de plantas luminosas, existem também as águas azuis ou cianofícias, que retiram também. Tá certo? Retiram o que? Nitrogênio na atmosfera. Fixam esse nitrogênio na atmosfera. As águas azuis e as cianofícias. Tá certo? Em solo úmido, né? Ou em água mesmo, pessoal. Tá certo? Determinadas regiões. Né? Além disso, pessoal, o que acontece? Né? Algumas bactérias que vivem no solo, como as Azotobacter, né? E essas Azotobacter são bactérias que ficam dispersas no solo, elas também assimilam o nitrogênio atmosférico. Então você pode perceber que existem várias maneiras de trazer esse nitrogênio da atmosfera, tá certo? Trazer.
nódulo de plantas leguminosas, bactérias do gênero Rhizobium, algas cianofícias que estão em água ou em terra úmida, absorvem, e também livres do solo, bactérias do gênero Azotobacterium, que absorvem também esse nitrogênio atmosférico. Então você vê o retorno à atmosfera e superfície como é diverso. Tá? E como é que esse nitrogênio vai para a atmosfera? Pela desnitrificação de quem? Do nitrato. Lembra que eu falei? Exatamente isso. Existe a participação de algumas indústrias também, pessoal, né? No caso de combustível fóssil, que eliminam também o nitrogênio atmosférico. Tá certo? Algumas indústrias de gasolina, motores, essas coisas todas. Tá bom? Tá? Então, esse é o ciclo complicado. Esse é o ciclo complicado. Essas motos, eu vou te falar, estraga toda a filmagem do professor, esses caras aí. Bom, vamos lá. Talvez eles estejam trabalhando, não sei. Bom, então, pessoal, esse é o ciclo do nitrogênio? É. Então, vamos lembrar das etapas. Amonização, né, que seria a decomposição dos seres que morrem no solo. Amonização. Depois, nitrosação. Amônia para nitrito. Tá? Depois, nitratação, que seria o quê? Nitrito para nitrato. Os dois juntos, nitrosação e nitratação, nitrificação. Próxima etapa, desnitrificação, manda para a atmosfera e no retorno a fixação. Tá bom? Existe um caminho opcional para o nitrato, além da desnitrificação para a atmosfera? Sim. A assimilação, que seria a absorção pelas raízes de planta, porque nitrato para a planta é o quê? Rango, comida, que elas podem retirar também. É complicado esse ciclo? É complicado, tem muitas etapas. Nossa, professor, como é que eu vou guardar, cara? Como é que eu vou guardar isso? O senhor fala aí, como é que eu vou guardar isso? Amonização, nitrosação, tá? Nitratação, nitrificação, fixação, né? Desnitrificação, assimilação, bactérias. Como é que eu vou dar nome de bactéria? Bactéria que fica no nódulo de plantas leguminosas, gênero Rhizobium. Bactérias que ficam soltas no solo para absorção de nitrogênio e de fixação, Azotobacter. Algas azuis e oceanofíseis em solo e em água. Bactéria do gênero Nitrosomonas, que transforma amônia em nitrito, né? Bactéria do gênero Nitrobacter, que transforma nitrito em nitrato. Bactérias decompositoras, bactérias desnitrificantes, que retiram o nitrogênio do nitrato para mandar para a atmosfera, aeróbias, anaeróbias. Como é que eu vou lembrar de tudo isso? Aos poucos a gente vai lembrando. Cai no vestibular? Cai no vestibular, tá bom? Por isso que eu falo, o bonde é pesado, pessoal. É pesado. O senhor gosta disso, professor? Amo, gosto. Esse ciclo na lousa fica bonito? Pô, claro que fica. Os alunos lembram desse ciclo na lousa, fica legalzão. A lousa totalmente colorida, tá? Dá pra entender direitinho isso aí. Do lado eu sempre colocava um resuminho. Tá bom, gente? Beleza pura? Tá bom, então. Um abraço pra todo mundo, pessoal. Tá certo? E manda abraço aí, gente. Ok? Abra a cabeça. Abra a cabeça. A moto aí. Abra a cabeça, pessoal, tá? Vai ser feliz, criatura. Um abraço do professor, hein, gente? Ó. Ciclo nitrogênio. Até mais, hein?